Bom dia, pessoal. Hoje no Clube do Artigo, sou eu, Raquel Fontana, residente de cardiopediatria, e o nosso artigo de hoje é esse, é a suplementação materna de ácido fólico no primeiro trimestre, reduzir o risco da maioria das cardiopatias congênitas e de gravidade, na prole, um grande estudo de caso controle. É um artigo agora, desse ano de julho. Aqui a gente já observa, né, nesse resumo, que praticamente tudo que o artigo vai falar está descrito aqui. Então, é um resumo bem completo e que dá para a gente ter uma ideia do artigo de hoje. Bom, a incidência da cardiopatia é de 1% de todos os nascidos vivos. É 10 vezes maior, só um pouquinho aqui, na minha tela está aparecendo em cima. Então, é 10 vezes maior do que os defeitos de fechamento de tubo neural, que é a grande indicação da suplementação de ácido fólico. 25% das cardiopatias congênitas são graves, exigindo intervenção cirúrgica no primeiro ano de vida. Sem essa intervenção, 60% morrem dentre os 2 primeiros anos. Então, isso tem um impacto econômico substancial. Esse estudo foi feito na China, em que 60% dos custos é com cardiopatia congênita. Isso é 60 vezes maior que o custo com os defeitos de tubo neural. E apesar de 5 décadas de pesquisa, a etiologia da cardiopatia congênita ainda permanece obscura e uma prevenção primária ainda não está disponível. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a associação entre a suplementação materna de ácido fólico no primeiro trimestre e a cardiopatia congênita na prole. Estimar efeitos individuais e conjuntos da suplementação de ácido fólico e multivitamínicos no risco da cardiopatia congênita, avaliar a associação de suplementação de ácido fólico e categorias individuais de cardiopatia congênitas e fenótipos, incluindo os mais raros, e prever o número anual economizado de suplementação oral com ácido fólico materno na China. Bom, os métodos. Foi um estudo caso-controle, identificados a partir do registro de doenças cardíacas congênitas de Guangdong. Foram em 40 centros de 21 cidades dessa mesma província, no sul da China. Foram incluídos todos os bebês com cardiopatia congênita de 2004 a 2016. O grupo controle foi uma escolha aleatória dos fetos sem malformação congênita. E as mães tinham pré-requisito de morar na área de estudo por pelo menos 6 meses. Bom, no estudo, as cardiopatias congênitas elas foram classificadas dessas 3 formas, principalmente para melhor avaliação da associação das mesmas. Então, quanto à etiologia, se era um defeito conotruncal, se era um defeito do septo atrioventricular, se era um retorno venoso pulmonar anômalo, obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo e ventrículo direito e o defeito septal. Quanto à gravidade, foram classificadas entre críticas e menores. As críticas eram aquelas as quais exigiam correção cirúrgica até 1 ano de vida, como a conexão anômala de veias pulmonares, defeito do septo atrioventricular, coarctação de aorta, interrupção do arco aórtico, transposição das grandes artérias e falou. E cardiopatias menores, como a CIA e a CIV. E também foram classificadas quanto à pluralidade de lesões, se eram múltiplas ou únicas. E foram excluídos anormalidades cromossômicas, malformações extracardíacas e prematuros menores de 37 semanas com uma malformação apenas do canal, porque provavelmente se fecharia. Então, como foi feita a coleta de dados? Um médico de cada centro clínico rastreou as gestantes com ultrassom no primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas, e no segundo trimestre, entre 15 e 20 semanas. Os fetos suspeitos eram encaminhados para o eco fetal e testes genéticos eram realizados se necessário. Os recém-nascidos suspeitos de cardiopatia congênita foram avaliados todos antes da alta hospitalar, em até 72 horas. E todos os diagnósticos foram confirmados por 2 especialistas experientes. Bom, os obstetras, então,
realizaram uma entrevista presencial com as mães do grupo estudo e do grupo controle. Eles aplicaram um questionário padronizado para obter informações sobre sociodemográficas maternas, história gestacional, doenças maternas, uso de medicamentos, estilo de vida e exposição a fatores ambientais. E fatores sociodemográficos paternos, estilo de vida paterno e exposição ambiental. Bom, como foi definida então a suplementação de ácido fólico materna? Foi 0,4 mg de ácido fólico diariamente, pelo menos 5 dias na semana durante o primeiro trimestre. E o uso do multivitamínico foi um multivitamínico diariamente, da mesma forma, acima de 5 dias na semana durante o primeiro trimestre. E eles foram classificados nos grupos. Suplementação de ácido fólico e multivitamínico, apenas ácido fólico, apenas multivitamínico ou nenhuma suplementação. Bom, a análise estatística. A análise estatística do artigo é bem complexa, mas de forma generalizada, a gente pode dizer que a distribuição das variáveis qualitativas foi usado o teste quadrado, a comparação multivariada de regressão logística foram aplicadas para todas as variáveis com P menor que 0,1 na análise univariada. Foi feito esse gráfico acíclico e baseado nele foram ajustados os dados analisados, principalmente as variáveis de confusão, que era o efeito do uso da suplementação do ácido fólico e de multivitamínicos no total das cardiopatias congênitas. E foi calculado o índice de confiança e odds ratio. Bom, aqui então. Inicialmente eram 18.017 pacientes, sendo 10.660 nos casos e 7.353 nos controles. Foram excluídos todos os casos com anormalidades cromossômicas, inicialmente 95, depois 642, excluídos os casos que não eram gestações únicas, que eram gemelares, por exemplo, excluídos 681 pré-termos com menor de 37 semanas com canal arterial, após excluídos também bebês com outras malformações que não fossem cardíacas, e por fim excluído mais 625 casos do estudo e 265 do controle por ter idade acima de 1 ano. Então, ficamos com 8.379 casos e 6.918 no grupo controle, dando uma amostra significativa. Bom, dos resultados, então. Aqui é em relação a essa primeira tabela, é em relação aos dados sociodemográficos e as cardiopatias congênitas. Então, o que a gente extrai, todas tiveram significância estatística, né, o P menor que 0,05, e as mães que tiveram cardiopatia congênita, né, os filhos tiveram cardiopatia congênita, eram mais velhos, de baixo nível de escolaridade e de menor renda familiar do que no grupo controle. Bom, aqui então é a tabela 2, que é a associação da suplementação de ácido fólico e a ocorrência de cardiopatia congênita. Então, o que a gente vê já no início aí destacado, que a frequência de ocorrência da suplementação de ácido fólico era 12%. E em 2013, o governo começou a disponibilizar gratuitamente ácido fólico 0,4 miligramas. Um comprimido, né? E isso aumentou para 33% de frequência de ocorrência da suplementação de ácido fólico. E a gente vai ver que isso teve impacto na melhora dos desfechos. Aqui na tabela 3, então, é a associação, né, de cardiopatia congênita com a suplementação de ácido fólico. Então, teve um efeito protetor significativo na suplementação no primeiro trimestre, com ou sem o uso de multivitamínicos após o ajuste de fatores de confusão. Então, a gente observa que no odds ratio, todos são 0,69, 0,78, todos são menores que 1.
revelando o efeito protetor do ácido fólico. Porém, a gente pode observar aqui na penúltima linha que somente o uso de polivitamínicos a gente não teve um efeito protetor. Teve um odds ratio de 1,42, ou seja, teve um risco a mais de ter cardiopatia congênita em 42%. Bom, aqui nesse gráfico de pontos com intervalo de confiança, na figura A. Então, tenho uma associação protetora do ácido fólico e todas as categorias de gravidade e pluralidade das cardiopatias congênitas. Tanto no primeiro ponto, cardiopatias críticas, cardiopatia menores, múltiplas e únicas. Isso foi antes da intervenção, da distribuição de 2013, que eram apenas 12% da frequência de ocorrência da suplementação. Aqui no gráfico de pontos B, teve uma associação mais forte da suplementação de ácido fólico, né? Foram para 33%, principalmente nos defeitos múltiplos críticos, seguido por vários defeitos menores e não teve associação com defeitos menores únicos. A gente pode observar aqui que no quarto ponto, ele ultrapassa a linha do 1, ou seja, ele vai de 0,92, ou seja, ele protege 8%, porém vai até 1,05. Ele causa efeito contrário em 5%. Então, visto que nesse estudo a suplementação de ácido fólico não teve proteção associada a defeitos menores únicos, como CIA e CV. Bom, aqui na tabela 4, ela revela um menor risco associado ao ácido fólico para todas as categorias etiológicas de cardiopatia congênitas. Aqui a gente observa que elas são bem detalhadas, tem defeitos como truncais, TGA, tetralogia de Fallot, truncos. Esse é o primeiro estudo que diferencia tanto de cardiopatias mais frequentes quanto de cardiopatias raras. E aqui a gente observa que teve uma grande proteção, né, um odds ratio de 0,03 para ventrículos únicos, que são cardiopatias graves e de grande impacto econômico no decorrer aí desse feto. E o que a gente não pode dizer que ela foi protetora para cardiopatias não específicas. Bom, aqui, por último, a tabela 5, é a predição, né, do quanto que diminuiu a cardiopatia congênita com a suplementação de ácido fólico. Aqui a gente vê que nos ventrículos únicos houve uma redução de 97% dos casos, inicialmente, antes de 2013, era 2.492 e foi para 72. E dos defeitos múltiplos críticos, que exigem correção cirúrgica no primeiro ano de vida, eram 45 mil, um pouco mais de 45 mil, e reduziu para 7.250, uma redução de 84%. Bom, de conclusões, o uso da suplementação de ácido fólico materno no primeiro trimestre, mesmo após a concepção, foi associada a uma frequência de ocorrência inferior e estatisticamente significante de cardiopatias congênitas. O efeito protetor mais forte da suplementação foi com as cardiopatias congênitas mais graves, que geram também um impacto econômico maior. E o uso de multivitamínicos isolados não protegeu contra as cardiopatias congênitas. Bom, pontos fortes do artigo. Foi uma amostra com grande número de casos e controles. A definição foi abrangente das classificações de cardiopatia congênita, principalmente em questão de gravidade, pluralidade de lesões, etiologia e fenótipos específicos, o que permitiu avaliar a associação entre a suplementação e cardiopatia congênita, resultante de etiologias diversas, incluindo as mais raras e as mais graves. O diagnóstico foi padrão, usando regras comuns para todos os hospitais e médicos participantes. E o diagnóstico foi revisado por 2 cardiopediatras experientes. De limitação. Então, houve um viés de seleção, porque nem todos os casos
de cardiopatia congênita na área do estudo foram incluídas. Poderia haver classificação incorreta quanto à suplementação de ácido fólico e uso de multivitamínico, pelo fato da mãe não lembrar, de não saber o nome comercial, porém isso foi atuado no quesito que os obstetras sempre conheciam os pacientes que estavam sendo entrevistados e sempre usavam nomes comerciais e faziam questionamentos que o fizessem lembrar se houve o uso correto ou não. Também uma limitação, uma classificação incorreta do primeiro trimestre e periconcepcional. Lá na China, a suplementação periconcepcional, ou seja, um período antes da concepção, era muito pouco frequente. Então, poderia haver essa confusão. E os fatores de confusão, como as anomalias genéticas, a ingesta dietética de ácido fólico, também foram minimizadas, porque na China, a ingesta dietética de ácido fólico é bem pequena, então não poderia ser um fator de confusão, e as anomalias genéticas foram excluídas no começo do estudo. E viés de relatórios entre casos e controles, que é fazer esse recordatório da mãe, em lembrar se ela teve uma febre durante o primeiro trimestre, se ela usou o remédio certinho. E isso foi minimizado, porque era sempre o obstetra que já acompanhava e sempre fazia o recordatório da gestação para preenchimento do questionário. Bom, esse artigo ele é bem extenso, então eu resolvi resumir. Na parte final dele, ele compara os dados dele com os dados da literatura. Como ele foi um estudo pioneiro, principalmente em classificar essas cardiopatias congênitas, desde as raras e mais graves, ele comparou os resultados dele com a da literatura. Bom, quanto à classificação do artigo, então, quanto à característica intrínseca, ele é quantitativo e analítico. Quanto à característica espacial, ele é de campo, porque ele foi aplicado apenas um questionário durante o seu desenvolvimento. E quanto à característica temporal, já no próprio título do artigo, a gente vê que é um estudo retrospectivo, caso controle. E quanto à finalidade, é a avaliação de prognóstico, a suplementação de ácido fólico e a prevenção de cardiopatias congênitas. E é isso, muito obrigada. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Primeiro, cumprimentar a Raquel pela excelência da apresentação. Trabalho muito difícil de apresentar, né? Muito dado numérico. Mas foi muito bem apresentado, com a terminologia correta. Então, meus parabéns para a Raquel aí. Então, só complementando algumas coisas, que tem muito dado metodológico interessante nesse trabalho. Primeiro, a gente vê aqui que foi publicado no Journal of American Heart Association, né? É uma revista de grande impacto, né? É um trabalho novo, né? 2020, uma casuística expressiva, como o Carlos ressaltou, 8.300 pacientes num grupo e 6.300 no outro. Então, dá muito crédito, né? Um trabalho desse tipo. E eu achei interessante, até conversei com a Raquel, que realmente o trabalho é super extenso, mas quem lê o resumo tem todas as informações necessárias do trabalho. Então, um resumo muito completo e vale a pena a gente ver os dados aqui. Então, primeiro, ele já entrega lá no título o resultado final, né? Não é tão comum você já ter a decisão do que vai acontecer pelo título. Então, ele já fala que a suplementação com ácido fólico no primeiro trimestre de gestação reduziu os riscos
de doença cardíaca grave nos recém-nascidos. Então, já deu a informação, porque muitas vezes o título vem avaliação do ácido fólico no primeiro trimestre de gestação. Você não sabe o que vai acontecer. Aqui não, aqui já disse que reduziu. Então, é uma informação importante. Ele fala que é um grande estudo caso-controle. Então, já definiu a forma do trabalho. Então, é um estudo caso-controle. Se é um estudo caso-controle, quem é o caso, quem é o controle? Dá para subentender que o caso são os defeitos cardíacos congênitos, né? E o controle é o que não tem. Não é o que tomou e o que não tomou ácido fólico. Se fosse o que tomou e o que não tomou ácido fólico, seria um estudo prospectivo. Você estaria indo da causa, tomar ou não tomar ácido fólico e buscar o efeito, que é ter ou não a cardiopatia. Aqui já é um estudo caso-controle. Então, caso é quem tem o efeito. O efeito era ter a cardiopatia. Então, os grupos vão ser cardiopatia contra não cardiopatia. Bem, é um estudo bem amplo, né? Pegou 40 centros em 21 cidades da China. E já diz também o resultado, que houve um efeito significantemente protetor para quem tomou o ácido fólico no primeiro trimestre. E dá aqui o valor, 0,69, com intervalo de confiança de 0,62 a 0,76, ou seja, uma redução mínima de 38%, máxima, né, de 38% e mínima de 24%. Então, é interessante. E diz também que não reduz para quem tomou só o multivitamínico. O intervalo de confiança de 1,40, o odds rate de 1,42, variando de 0,73, ou seja, podia proteger 27%, mas vai até 2,78, ou seja, aumentar 178%. Então, só o uso de multivitamina não funciona. E, por fim, ele conclui que o uso de ácido fólico no primeiro trimestre, mas não o uso de multivitamínicos, esteve substancialmente associado com redução do risco. Então, lendo esse resumo, estamos completos, sabemos tudinho o que aconteceu no trabalho. Então, um resumo muito bom. E eu destaco aqui essa palavra, inclusive a Raquel usou também, foi substancialmente associado com menor risco de cardiopatia. Ele não falou que o ácido fólico, a falta de ácido fólico causaria a ocorrência de cardiopatia congênita. Ele falou que foi associado. É justamente isso que a gente tem comentado no curso, lembra? Que quando não dá significante, não quer dizer que é sem efeito. Quando dá não significante, não quer dizer que é negativo. A relevância estatística não tem a ver com a relevância biológica, mas principalmente essa última aqui. Quando tem associação, não é a mesma coisa que relação de causa e efeito. Então, não dá para garantir que o ácido fólico, a ausência do ácido fólico causa doença congênita, mas dá para dizer com certeza que existe uma associação. Para saber causa e efeito, tem que ser estudos prospectivos, randomizados, supercontrolados, você buscar a relação de causa e efeito. Bom, outra coisa importante que eu achei do trabalho, ele faz um destaque sobre a relevância clínica do estudo, né? O que é novo, né? O que foi novo no trabalho, quantos casos pode ser prevenido se usar isso aí em larga escala, né? Quais são as implicações clínicas disso. Então, muita informação complementar bem relevante. Ele
no estudo ele tem 4 objetivos, né? Que era avaliar a associação da ocorrência de cardiopatia congênita com o uso do ácido fólico, estimar o efeito conjunto do ácido fólico com a vitamina, associação do ácido fólico na ocorrência das cardiopatias de forma individual, os tipos de cardiopatia, e predizer o número anual de reduções. Então, as hipóteses H0 e H1, lembra? H0 é que nunca tem associação ou relação entre o grupo estudo e o controle. O H1 é o contrário, existe associação. Então, aqui a gente vê que o H1, no caso, seria o ácido fólico vai ter uma ocorrência diferente de cardiopatia, não dá para dizer se é mais ou menos, é diferente. Pode haver diferença ou não do uso conjunto de ácido fólico com multivitamina, pode ser que mude a ocorrência dos defeitos, seja diferente a ocorrência do defeito, e pode ser que mude ou não mude o número de cardiopatias. Então, H0 sempre dizendo que não vai haver diferença e o H1 que vai haver diferença. Não sei se todo mundo viu lá no fim do trabalho, na parte suplementar, que tem um gráfico bem estranho, né? E ele diz no texto que vai usar gráfico acíclico. Nós nunca vimos isso aí aqui até hoje nas nossas reuniões. O gráfico acíclico, como o nome está dizendo, é um gráfico que não tem ciclos, ou seja, você parte de um ponto, que chama nó, né? Esses pontos iniciais chamam nós, e nunca volta para esse ponto novamente. Né? O que sai dele não volta para ele. Então, isso chama acíclico. Isso aqui é a estrutura básica de um gráfico acíclico. Então, veja, o nó chamado A, ele tem influência no nó chamado B, e o nó chamado B tem influência no nó chamado E, mas não tem jeito de voltar no A. O C vai no A, mas o E não vai para o C, e o E não vai para o A. Então, tá vendo? O que sai do A não volta diretamente para ele. Não tem como. Então, isso é um gráfico chamado acíclico. Qual a diferença do cíclico? O cíclico, existe a possibilidade de uma coisa que sai de um nó voltar naquele nó. Então, aqui do nó 1 sai uma influência no nó 2, o nó 2 tem influência no nó 4, o nó 4 tem influência no nó 1. Então, saiu do 1, voltou para o 1, formou um ciclo. Né? Aqui no acíclico, não. Ó. O nó 7 tem influência no nó 11, no nó 8, o 8 e o 11 no 9, o 9 não volta no 7. Não tem como voltar no 7. Nenhum ponto, o que sai dele, volta para ele. Então, saiu do 3 para o 8, do 8 para o 9 e se perdeu. Saiu do 3 para o 10, se perdeu. Então, isso aqui é gráfico acíclico. Bom, mas para que serve isso? Este aqui é o gráfico que ele coloca lá no fim do trabalho, dizendo que foi o diagrama causal que ele usou. Veja que no pontinho verde tem o nó do uso do ácido fólico. Uma linha reta verde indo até a ocorrência de cardiopatia congênita. Então, isso aqui é o esperado de uma forma linear. Então, ácido fólico associado ou não com vitamina vai reduzir a ocorrência de cardiopatia congênita, mas existem as chamadas variáveis de confusão, que foi falado. O mundo real não é linear assim. Então, ele estudou todas as possíveis variáveis de confusão que pode ter relação com ácido fólico e relação com cardiopatia congênita, para ver se o problema não seria exatamente
só pelo ácido fólico, mas por essas variáveis de confusão interferindo no processo. E por que isso é importante? Porque os sistemas vivos, né, quando a gente trabalha com coisas vivas, são sistemas complexos, eles não são lineares totalmente, não é uma, né, não dá para falar colesterol dá infarto, é colesterol, mais triglicérides, mais vida sedentária, mais fumo, hipertensão, obesidade, estresse, genética. Então, existem muitas coisas ajudando ou atrapalhando a função, a ação de uma causa em relação ao efeito. Então, sempre tem que estudar de forma multivariada, que foi o que ele usou também. Então, só recapitulando com vocês essa história de variável de confusão. Então, se um pesquisador, por exemplo, ele fala, ele acha, ou tem a hipótese que café cause doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Mas só estudar café pode dar erro, porque existem as chamadas variáveis de confusão, que tem relação. O que é uma variável de confusão? A variável de confusão, ela tem relação com as duas coisas que você está estudando e, obrigatoriamente, ó, requisito fundamental, elas devem estar associadas tanto com a exposição como com o evento, né? Então, se eu estou achando que café causa DPOC, mas não estudei o fumo, poderia haver alguma confusão. Tem que ver o papel do fumo, porque o fumo tem relação com café, porque muita gente que fuma tem hábito de tomar bastante café, e também o fumo pode causar DPOC. Então, sempre tem que procurar essas variáveis e estudar o efeito individual de cada uma delas. Então, para controlar a variável de confusão, um dos melhores modelos é estudar com esses gráficos que foram falados aí, esse gráfico acíclico, porque você engloba todas as possibilidades. Então, por exemplo, a idade materna vai influenciar no hábito de tomar ou não ácido fólico, e a gente sabe que a idade materna tem influência no aparecimento de defeitos congênitos, né? Uma mãe mais idosa ou extremamente jovem. Então, ele foi cruzando todas essas possibilidades. E o gráfico acíclico, você construindo, você vê também, ele não pode formar ciclo, né? Tem que ser daquele jeito. Veja que a flechinha vai numa direção só, ele não volta. Não é o ácido fólico não vai influenciar na idade materna, mas a idade materna vai influenciar, sei lá, teve escolaridade ou outras condições sociais que para usar o ácido fólico ou não. Bem, então, usar o gráfico acíclico na atualidade, é uma proposta bastante usada para estudo dessas condições. Outra coisa interessante, e para justificar que o estudo é um estudo de campo, como o Carlos perguntou, porque a preocupação não foi seguir as crianças, dar o ácido fólico e acompanhar se ia ocorrer mais cardiopatia ou não. As coisas já iam acontecendo naturalmente, tem o banco de dados que ele consultou. A ideia era ver, no estudo caso-controle, os casos que já têm a doença, comparado, emparelhado com os que não têm a doença, né? Se a mãe usou ou não ácido fólico e multivitamínicos. Então, eles utilizaram um questionário estruturado, que é falado lá. Então, questionário estruturado é um modelo de entrevista que tem um roteiro pré-estabelecido. Isso é bem importante,
porque não tem opção de sair daquilo. Todas têm que responder. Se fosse um questionário com 5 alternativas, tem que escolher uma das 5, não pode divagar sobre isso. É diferente de um questionário aberto, que a pessoa responde o que quer, o que sente, o que quer, né? É totalmente aberto, ou o semi-estruturado, que tem perguntas abertas e perguntas estruturadas. Então, esse aqui foi questionário estruturado, então é mais rigoroso para todo mundo responder da mesma forma. E vejam que a resposta era simples. Usou, né? Sim ou não? Usou ácido fólico? Usou ácido fólico com multivitamínico? Usou só multivitamínico? Então, é uma variável qualitativa, né? Usar ou não usar. Qualitativa nominal. Então, na estatística, ele estudou os casos, que é os casos que tinham cardiopatia, contra os controles. Lembrando que, como vai ser odds ratio, o numerador, ou seja, a parte de cima, é o estudo. E o denominador, o numerador é o estudo, e o denominador é o controle. Então, sempre o controle vai embaixo e o estudo em cima. Então, tudo que der acima de 1 é porque está ocorrendo mais cardiopatia congênita no estudo. O que der abaixo de 1 está acontecendo menos cardiopatia congênita no estudo. E vejam que na multivariada, ele primeiro fez a univariada, com todas aquelas que ele selecionou ali no gráfico, né? E as que deram abaixo de 0,10, elas têm relevância clínica, então elas vão para a análise multivariada, que vê todas juntas, e aí sim, as que derem abaixo de 0,05, elas são variáveis independentes. Então, foi o que aconteceu, né? A Raquel já descreveu. Várias situações houve um P significante, então o grupo de estudo foi diferente do grupo controle. E vejam que, comparando análise univariável com a multivariável, no caso, para a gente avaliar aqui, tem que ver o resultado da multivariável, que é o resultado final. Então, a gente vê que, nesse exemplo aqui, foi para 0,69, ou seja, reduziu 31% na ocorrência do problema, e não cruza o número 1, vai de 0,62 a 0,76. Então, tem uma diferença significante. O denominador é sempre 1, porque a relação é normalizada para o 1. O 1 é o controle e o estudo é quanto que ele está em relação ao controle. Então, se o controle é 1 e ele está 0,69, é porque houve redução de 31%. Por fim, a gente lembrar dos intervalos de confiança, como eu falei no curso a última semana. Tem 3 situações para interpretar o intervalo de confiança. Aqui ele está fazendo uma tabela, quantos casos é previsto que se reduza quando usar o ácido fólico. Então, veja, se a mãe tiver um compliance de 100%, usar direitinho 5 dias da semana, na dose certa, se espera que reduza 947 casos de cardiopatia congênita em relação ao esperado. E com intervalo de confiança de 783 a 1052. Como é que eu interpreto isso aqui? Aqui não é de cruzar o 1 ou de cruzar o 0, porque é uma análise individual. Eu não estou comparando um grupo com outro. Estou vendo, se usar ácido fólico, quanto reduz em quantidade de cardiopatia. 947 casos. Exatamente isso? Não. O intervalo me diz que pode reduzir de 783 até 1052. Não tem nada a ver com cruzar o 1, cruzar o 0. Né? Isso aqui é o intervalo de confiança de um valor isolado.
E assim vale para todas as outros problemas. Vejo que tomar com pouca assiduidade reduz, mas já perde bastante o efeito, só reduziria 284 casos, variando de 235 a 316. Agora, aqui é um outro jeito de interpretar o intervalo de confiança, a Raquel falou, porque aqui é da odds ratio. Então, se é da odds ratio, não pode cruzar o valor 1. Aqui está o valor 1 como referência, e aqui mostrando que doenças cardíacas menores, né, a redução foi abaixo de 1, foi 0,84, então reduz 16%. Uma variação de confiança de redução de 5% a 25%. Então, não cruza o número 1. Então, nenhum deles cruzou 1. Importante nas doenças críticas, né? Que é as doenças mais graves, está bem longe do 1 também. E aqui, comparativamente, um caso que passa o 1. Embora tenha dado 0,92, o odds está cruzando o número 1. O intervalo de confiança está cruzando o número 1. Então, neste caso aqui, ou seja, doenças minor, CIA, CIV, não há redução da ocorrência delas quando toma ácido fólico. Então, eram esses os comentários. É um trabalho bem interessante, vale a pena procurar e rever todos esses detalhes da metodologia.